Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020, e nós estaremos tratando hoje, mais uma vez, sobre o tema humildade, a atitude do servo. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre este tema. Ontem nós vimos as várias faces da humildade e hoje nós queremos aprofundar um pouco mais sobre este tema. Nós estamos dando um enfoque sobre o nosso papel como servos de servir ao próximo. Nós estamos dando ênfase em nossa igreja neste semestre para a necessidade, para a importância de nós priorizarmos as pessoas. Eu gostaria de iniciar lendo 3 textos. O primeiro está em Mateus, do capítulo 20, versículo 27, que diz: "E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo." O outro texto está também em Mateus, no capítulo 23, versículos 10 a 12, onde nós lemos assim: "Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado." E o terceiro texto se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que nós já lemos em outros momentos, onde nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: "Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos." Você já ouviu a frase "não sou orgulhoso, mas tenho o direito de o ser"? Se nós prestarmos bem atenção no que dizem muitos de nós, nós veremos que esta frase é como um tema implícito em muitas das nossas conversas. Quer dizer, nós não declaramos a frase, nós não verbalizamos a frase, mas nas nossas atitudes, na maneira como nós nos relacionamos, nós a expressamos. Rivalizamos uns com os outros quando falamos de nossas conquistas, de nossas vitórias, dos nossos brinquedos, colocando aqui entre aspas, enfim, daquelas coisas que nos trazem ou nós pensamos trazer para nós o reconhecimento. A humildade nos une, ao passo que o orgulho nos separa. O orgulho de Lúcifer desfez a união celeste e a harmonia entre Deus e a criação. O orgulho continua atrapalhando a união entre Deus e os homens, e entre os homens e o seu próximo. É impossível seguir a Cristo como servos humildes e, ao mesmo tempo, viver relacionamentos conflituosos. O servo humilde se empenha em reconciliar as pessoas com Deus, promovendo assim uma união que glorifica ao Senhor. Vamos parar um pouco e observar atentamente os nossos relacionamentos ao longo do dia, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com as pessoas com quem trabalhamos ao longo do dia, com os nossos irmãos na igreja, principalmente com os nossos familiares. Estejamos, portanto, dispostos a identificar focos de conflito e, aplicando o que temos aprendido, o que temos estudado na Palavra de Deus, procurar viver de fato o padrão bíblico para os nossos relacionamentos.
Voltando ao ponto sobre o orgulho, nós observamos que o orgulho frequentemente se revela em gestos de superioridade. Significa que há alguém em posição de inferioridade ou superioridade em relação a outra pessoa. E, assim, estas atitudes acabam dificultando a nossa comunicação, acabam inibindo o diálogo honesto, o diálogo transparente e a edificação mútua, que é o plano e propósito de Deus para as nossas vidas como cristãos, tanto na vida da nossa igreja local, do corpo de Cristo, como também na sociedade em que estamos com a missão de fazer a diferença. Então, a competição, num relacionamento onde o orgulho prevalece, a competição toma conta. E aí vem os pensamentos orgulhosos de quem é o mais importante, quem é o melhor, quem possui mais, quem está certo. E isso, conforme o texto que lemos aqui em Filipenses 2:3, isso é ambição egoísta, é vã presunção. Quando nos concentramos em nós mesmos, é inevitável não termos tempo para pensar nas outras pessoas. Humildade, irmãos, é um estilo de vida, é um comportamento em relação a Deus e aos outros. É um comportamento também em relação a nós mesmos, que vai permear nossas atitudes, que vai permear os nossos pensamentos. A Bíblia expressa a ideia desta maneira, e aqui eu vou citar 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que já é um texto conhecido dos irmãos. Diz assim: tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros. Quando Deus encontra um espírito humilde, ele exalta a pessoa. No entanto, espera que a humildade continue sendo uma característica desta pessoa. Se não for, Deus irá humilhá-la. A humildade é uma atitude ordenada a todos os cristãos. No entanto, a forma pela qual ela se expressa assume vamos dizer assim, uma feição cultural. É preciso humildade para se dar ao trabalho de entender e apreciar as culturas. É um desejo que leva naturalmente a um diálogo verdadeiro, cujo propósito é ouvir com sensibilidade a fim de atender ao nosso próximo. Devemos nos arrepender da ignorância que nos leva a pressupor que temos todas as respostas e que o nosso único papel é ensinar. Temos muito a aprender. Precisamos estar o tempo todo com os nossos corações e mentes sensíveis a esse processo de aprendizagem. Devemos nos arrepender também de julgar os outros. E eu tenho observado, começar de mim mesmo, que na maioria das vezes nós fazemos julgamentos precipitados. Sabemos que jamais deveríamos condenar ou menosprezar outras culturas, mas sim respeitá-las. Nos tempos bíblicos, lavar os pés de outra pessoa era um sinal de humildade. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos na última ceia, ele teve mais uma oportunidade de exortá-los à humildade, de lhes ensinar este princípio fundamental na vida cristã. Porém, desta vez,
Ele não disse uma única palavra. E você já deve ter ouvido que as ações falam muito mais alto do que as palavras. O meu entendimento aqui, no entanto, é que o ato de lavar os pés das pessoas era apropriado para aquela época, mas talvez inapropriado em muitas culturas dos nossos dias. Tentar limitar a humildade a um único gesto é distorcer o fato de que ela é uma atitude que vai e deve impregnar toda uma vida. Na verdade, a humildade deve ser revelada em todos os nossos gestos humanos. E é importante esclarecer que na época de Cristo, os pés das pessoas eram lavados não somente por um servo, mas pelo servo mais humilde, mais inferior que havia naquela casa. Um dos grandes desafios que nós, como discípulos de Cristo, temos é de descobrir maneiras apropriadas de demonstrar humildade. E eu gostaria de encerrar desafiando você a estarmos juntos encontrando novas maneiras de expressar estas virtudes, entre elas a virtude da humildade. Depois de aprender à luz da palavra, olhando para Jesus, colocar em prática, nos adaptar e comunicá-las com mais eficácia onde quer que estejamos. O desafio é estarmos atentos, é desenvolvermos o hábito de observar, nos manter atualizados e assim procurando estar prontos para servir. Examine o seu coração, observe a sua rotina, coloque todos os seus pensamentos diante do Senhor e sirva. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.